Dando continuidade aos trabalhos, ouviremos a palestra Meio Ambiente Seguro de Catástrofes. Convidamos para subir o palco o palestrante senhor Rolf Steiner, da Swiss Re Brasil. Para coordenar os trabalhos, convidamos o senhor Jaime Brasil Garfinkel, da Porto Seguros, Companhia de Seguros Gerais. Como debatedores, convidamos os senhores Washington Novaes, jornalista, e Bosco Francoy, da Mafre Re. Rolf Steiner, graduado em matemática pela Swiss Federal Institute of Technology de Zurique, é vice-presidente sênior da Swiss Re Brasil. Jaime Brasil Garfinkel é engenheiro e é o presidente do Conselho de Administração da Porto Seguro, da FENSEG, da Associação Crescer Sempre e do Conselho de Ética da CNSEG. Washington Novaes é jornalista, colunista dos jornais O Estado de São Paulo e O Popular. É supervisor de biodiversidade e comentarista do programa Repórter Eco da TV Cultura de São Paulo. Bosco Francoy é licenciado em Administração de Empresas pela Universidade Pontifícia de Salamanca, na Espanha, e graduado superior em Ciências do Seguro pela Fundación Mafre Estudios, da Espanha. Desde 2009, é diretor-presidente da Mafre Re do Brasil. Os senhores estão com a palavra. Bom, boa tarde. Nós vamos tentar recuperar o tempo perdido na manhã, né? Como as próximas gerações vão ter que recuperar as bobagens que as nossas fizerem. Então, esse tema desse nosso painel da tarde é muito importante e claramente importante para o nosso segmento de seguros, seguradores. Nós sabemos do nosso dever de tentar antecipar riscos, né? O que for possível fazer em termos de evitar desastres, eu acho que é uma obrigação nossa de minimizar os efeitos dos desastres. E o objetivo desse painel é esse. Inclusive, hoje de manhã, o Jorge Hilário falou durante a fala dele da importância de fortalecer uma cultura de se mitigar riscos, né? Coisas que nós estamos vendo a importância tão grande agora. A população aumentou, nós vimos no primeiro painel da manhã, né, a importância da quantidade de pessoas no planeta, a questão do efeito da capacidade de suporte do planeta para essas pessoas. A ciência provocou um enriquecimento, mas também uma concentração de riqueza e de massas humanas muito sujeitas a grandes riscos e a grandes catástrofes. E aí, como nós comentamos, eu queria lembra da palavra da pegada ecológica, que foi citada no painel, num dos painéis da manhã, que foi o José Eustáquio citou. Então, eu acho que nós há um mês atrás, mais ou menos, um mês e meio atrás, nós convidamos o Rolf Steiner para falar para a FENSEG, fizemos uma reunião em São Paulo, e daí isso inspirou ao Pedro Bulcão a também repetirmos esse espírito do painel, em que nós trazemos a experiência de riscos catastróficos e o que o ressegurador tem de experiência na visão do mundo. Depois do Rolf falar, nós vamos ouvir o Washington Novaes, que é um jornalista, um intelectual, que tem uma visão do problema ambiental, vai nos trazer uma visão de futuro do problema ambiental, e depois o Bosco Francoy vai comentar isso. Então, peço a palavra, dou a palavra então ao Rolf Steiner, por favor. Funciona. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado por convidar a mim a esse importante evento. Espero que o meu português, que ainda se pode muito melhorar, é suficiente para que vocês mais ou menos possam compreender o que eu quero falar. Mas o conteúdo é muito fácil, então.
O que vamos fazer nessa apresentação a ideia é, um primeiro capítulo, recapitular ou descrever um pouco os catástrofes do mundo que ocorreram no ano 2010 e por isso o cenário de catástrofes também em um contexto histórico do mundo. Mas em um segundo capítulo também vamos ver como o Brasil, como país, está enquadrando neste panorama mundial e qual é a situação da exposição catastrófica aqui no Brasil e, ao final, algumas considerações finais. Primeiro, não sei se vocês podem ler todos os números do lugar, vou comentar um pouco. O que vemos aqui é um registro dos catástrofes do mundo do ano 2010 em um ranking. Os primeiros 10 catástrofes e o critério para medir esse ranking é a quantidade de vítimas que essas catástrofes produziram. Com o número 1, com o número de pessoas mortas, claramente número 1, é o terremoto de Haiti, com mais de 220 mil mortos que esse terremoto da magnitude 7.0 produziu no centro do Haiti. Então a pergunta naturalmente é como era possível que esse terremoto produziu tantas vítimas em vista que tivemos naquele ano outro terremoto no mesmo continente em Chile, que também nesse ranking figura na posição número 7, que produz 562 mortes. Aqui são muito menos, mas aquele terremoto de Chile, que também ocorreu em centros poblados, Concepción, também um pouco Santiago, e era 500 vezes mais forte que aquele terremoto de Haiti. Como era possível que em Haiti foram tantas mortes? Se viu que, por um lado, efetivamente o terremoto de Haiti afetou o centro da cidade poblada e um ponto ainda mais importante que Haiti não era preparado do ponto de vista de construção das vivendas, departamentos, para resistir contra tal evento. O evento número 2, com mais de 50 mil mortes, era a onda de calor em Rússia, uma onda forte que também produziu sequenciais incêndios, que produziram smog, fumo, e talvez vocês lembram ainda essas imagens da televisão com a capital da Rússia, Moscou, tudo em color cinza. E, em primeiro lugar, as pessoas idosas tiveram sofrimento à morte, problemas respiratórios, etc. Outros sinistros que produziram mortes nessa estatística eram outros terremotos em China, aquele em Chile que já mencionei, Indonésia, mas também foram inundações, enchentes, deslizamentos de terra em todo o mundo a consequência dos efeitos climáticos e a região mais afetada disso eram países asiáticos. Agora, nesse segundo ranking, que visualmente é quase o mesmo, mas o critério agora para medir a força do catástrofe é o dano que a catástrofe gerou para os seguradores dos respectivos países. Vemos que os dois primeiros eventos, os mais caros para a indústria seguro, eram 2 terremotos. Primeiro aquele de Chile, que era o mais forte do ano 2010. 8 bilhões de dólares de sinistros para a indústria de seguro,
30 bilhões de sinistros a nível econômico. O segundo terremoto era aquele de Nova Zelândia, que também produziu 4 bilhões de dólares de sinistros para o setor de seguros. Com esses dois eventos, dois terremotos inclusos, esses são os eventos em nossos registros que temos em Swiss Re, no momento que começamos a registrar os catástrofes. Esses eram os eventos número 2 e 3 em quanto a sinistros para seguro em toda a história. Ainda fica aquele sinistro do terremoto de Japão de 2005 em Kobe, ou antes disso, como número 1. Mas também quero dizer que, obviamente, no ano 2011, onde ainda não conhecemos todos os números, seguramente o terremoto do Japão, mas provavelmente também o terremoto do Nova Zelândia desse ano, vai gerar novamente uma redistribuição desse ranking. Pois o número 3, esse evento é o resultado da tempestade do inverno em Europa, com quase 3 bilhões de sinistros. Era uma tempestade que afetou basicamente França, mas a coisa que era novedosa é que também tive muitos sinistros em Espanha e em Portugal, que normalmente são países que não são os mais conhecidos para sofrer catástrofes como resultados de mudanças climáticas. Também quero mencionar o evento dos enchentes em Austrália por 2 bilhões de sinistros do ano passado. Esse evento ocorreu justo ao final do ano, no mês de dezembro, então esse importe são somente assignados ao ano passado. E seguramente aqueles enchentes de janeiro e fevereiro deste ano em Austrália vai resultar ainda mais fortes que esse importe. Agora, essas são somente estatísticas, talvez um pouco difícil ver se o que vemos agora, se isso é muito, se isso é pouco. Por isso, vamos a pôr essas estatísticas em um contexto da história. Swiss Re, com nossa unidade de Economic Research, publicamos cada ano, já do ano 1970, então temos uma experiência de 40 anos registrando as catástrofes do mundo. E o que vemos aqui são, novamente, as vítimas como resultado de catástrofes nesses 40 anos. O ano 2010, que vemos justamente à direita, e novamente escrito que basicamente definido por as vítimas do terremoto do Haiti. Esse ano 2010 produziu 304 mil vítimas, dos quais quase 300 mil como resultado de catástrofes naturais. 6 mil vítimas eram causadas pelo homem. Com isso, o ano 2010 figura como o terceiro ano mais intenso em quanto à quantidade de vítimas. Solamente nos anos 70 temos 2 anos onde era mais forte, anos 70, tempestade em Bangladesh e 76, um terremoto em China. Mas, como eu já falei, esse número de vítimas não se viu mais desde o ano 1976. Também esse número se considera muito alto em comparação com o ano passado, com o ano 2009, onde as vítimas totais eram menos de 15 mil. As vítimas como resultado produzido por o homem
para mim, que sou atuário, sorprendentemente constante sobre o tempo, mentre que as vítimas, como consequência de catástrofes naturais, têm uma flutuação muito grande. Mas pelo homem são 6.000 mortes. O evento mais grande era uma intoxicação de uma mina de ouro em Nigéria, onde morreram 400 pessoas, sobretudo meninos. O segundo era um ponte quebrado em um festival em Camboja de 375 mortes. Para os asseguradoras sempre é interessante saber de quantos mortes tem em aviação e marítima. Acidentes aéreos produziram 800 mortes e a marítima 1.200. Com o número de vítimas, não vimos muita tendência sobre o tempo, era mais flutuação, mas se agora analisamos a tendência dos sinistros segurados nos últimos 40 anos, e vemos a linha preta, são os sinistros pagados pelos asseguradoras pelas catástrofes naturais, mentre que os pontos verdes são os sinistros de catástrofes produzidos pelo homem. A tendência, vemos claramente, em um aumento. Temos cada vez mais sinistros, temos que calcular que os asseguradores no mundo cada vez mais têm que pagar sinistros a consequência de catástrofes. Por que isso? Tem vários motivos. O motivo é que a penetração do seguro no mundo está em aumento. Significa que tem simplesmente mais valores assegurados. Temos mais densidade de seguro no mesmo lugar e, sobretudo, existem mais valores exatamente naqueles lugares que se consideram expostos a eventos catastróficos. Também são cada vez mais altos os valores que são segurados. E também o tipo de construção a vezes tem mais vulnerabilidade. E por último, também em Swiss Re fazemos sempre a pergunta, também temos mais probabilidade de ocorrência de eventos catástrofes naturais. Agora, essa é uma pergunta relativamente difícil. Vimos nas estatísticas que tivemos muitos terremotos, também nesse ano temos muitos terremotos, então a pergunta claramente, podemos dizer que temos agora atualmente mais catástrofes no mundo que, por exemplo, 20 anos atrás? A resposta é, para terremoto, não observamos mais probabilidade de eventos, mas a resposta é sim, se analisamos as catástrofes como consequência de mudanças climáticas, o qual produz, por um lado, sequias prolongadas e, por outro lado, inundações fortes também em lugares que talvez 20 anos atrás não era um fenômeno conhecido. Então, no ano 2010, o sinistro total assegurado era 43 bilhões de dólares no mundo, do qual 39 bilhões por catástrofes naturais e 4 bilhões por a consequência do homem. Então, a intensidade do terremoto basicamente produziu esse número grande. Se pode dizer que os sinistros por terremoto eram muito mais altos que o promédio da experiência do passado, mas o ano se salvou mais ou menos pelo fato que faltaram os furacões fortes na zona de Caribe. Então, o ano, ao final, com esse sinistro total, é mais ou menos no promédio da experiência dos últimos 10 anos.
E agora a pergunta naturalmente é como é este ano, que agora estamos exatamente na metade, que novamente experimentamos fortes terremotos na primeira parte do ano. Então, novamente, precisamos, como asseguradores, resseguradores, muita boa sorte com uma ausência de furacões no Caribe, concretamente, para ao menos finalizar o ano que não seja como recorde. Mas os que fazem modelações de catástrofes climáticas, eles têm fortes indicações que este ano não vai ser tão tranquilo como resultou o ano passado. Também vemos que efetivamente os furacões são aqueles que efetivamente podem produzir sinistros ainda mais altos que só os terremotos. Por exemplo, se analisamos qual era o ano recorde do sinistro, era o ano 2005, que era definido basicamente por os furacões Katrina, Rita, Wilma, e que produziram um sinistro para seguro de quase 120 milhões de dólares. Esta gráfica que se apresenta quase igual como a anterior, mas esses são os valores para visualizar o sinistro econômico dos catástrofes que no ano passado eram 218 bilhões de dólares. Agora podemos fazer o cálculo. Se temos os eventos catastróficos, qual é o dano econômico e qual é a porcentagem disso que a indústria de seguro tem de pagar. Como eu já falei, sinistro total 218 bilhões de dólares, pagado por seguradores 43 bilhões, são 20%. Então, 80% dos sinistros não era coberto por seguro, então os que tiveram que pagar esse sinistro são governos, indivíduos, empresas, um número relativamente alto. Então, esse gráfico faz pensar. Obviamente, quando vocês trabalham para uma seguradora, eu também trabalho para uma seguradora, quando temos um evento catastrófico, o primeiro que queremos saber, temos um sinistro, perguntamos aos clientes, nós como resseguradores ligamos às companhias de seguro, primeira reação humana, sinistro não tão grande, o meu acionista vai estar contente, o benefício de nossa companhia não é baixo perigo, menos mal, a penetração do seguro era um lugar onde não tivemos muitos valores segurados, então estamos muito bem. Mas pensamos um pouco mais. Pode realmente ser uma situação boa que nós trabalhamos em um setor que basicamente nossa justificação de presença no mercado é dar uma cobertura à população e depois estamos contentes quando não estamos afetados com nossos seguros e a população tem de pagar os sinistros sozinho. Então, para nós em Swiss Re é claramente uma indicação que não somente temos que fazer atividade para aumentar a penetração do seguro, essa obviamente é uma atividade que vocês também têm na seguradora, vocês desenvolvem novos canais de venda para aceder a segmentos da população, não somente classe alta, nova classe média, C, também classes mais baixas, isso está tudo bem, e com isso vamos aumentar a penetração de seguro. Mas também, se aumentamos a penetração, sempre vamos a ter uma porcentagem relativamente alta da população que não tem seguro. Então, disso também temos que falar e temos que discutir e apresentar soluções inovadoras para também ajudar para ter instrumentos de cobertura.
Aqui estou falando concretamente o discurso com o governo. Em Swiss Re, por exemplo, temos uma unidade especializada que se chama Public Sector, que a única coisa que eles falam é desenvolver soluções para governos. Existe, por exemplo, um bono catastrófico em México que cobre o governo de México por um período de 5 anos ante eventos catastróficos de terremoto e do vento. A vantagem é que quando temos uma ocorrência de um evento, e nesse mesmo momento, essa cobertura vai pagar o dinheiro, mesmo dia. Porque o dinheiro, a quantidade de dinheiro a pagar, já é pré-definido e já está depositado. A única coisa que precisamos é a ocorrência de um evento em base a certas condições pré-definidas, um trigger objetivo. Então, com esse dinheiro que se libera imediatamente, um governo pode imediatamente começar com os trabalhos de reconstrução. E não se encontra em uma situação onde não existe esse dinheiro e nesse mesmo momento tem de pensar como agora eu posso conseguir os fundos para poder pagar esses trabalhos de reconstrução. Seguramente vai encontrar, mas talvez não é o melhor momento. Talvez justamente nesse momento nos encontramos em uma situação econômica onde é difícil receber capital, ou é muito caro poder receber dinheiro. Ou os governos aumentam os impostos, e talvez não é o melhor momento para aumentar os impostos. Então, estamos em Swiss Re trabalhando com soluções para também ter instrumentos de pré-financiamento dos catástrofes e não somente post-financing. Também para o Brasil, sabemos, vocês acham agora assim, vento, terremoto, isso não é um tema para o Brasil, vocês estão interessados no que podemos fazer contra inundações. Recentemente, Swiss Re também desenvolveu uma cobertura para o governo do Haiti, que além da cobertura para terremoto também inclui uma cobertura paramétrica contra inundações. Então, também é possível construir coberturas paramétricas contra fenômenos meteorológicos. É mais difícil, porque definir o trigger é difícil. Precisamos fazer um estudo entre efeito e causa. Precisamos uma prova que quando temos quantidade de chuva, efetivamente se gera um sinistro catastrófico. Mas isso estou seguro que também aqui será possível. Agora, com isso 20% não coberto no ano passado, quero saber, isso era um ano típico? Eu acho que sim. Essas são as relações entre sinistros pagados pelos seguros e sinistros econômicos nos últimos 30 anos. E, em promédio, resulta que 28% solamente está pagado. Então, não era um ano excepcional. Os catástrofes do ano 2010, um pouco descrito por diferentes regiões. Uma observação é que a América do Norte produz a perda segurada mais forte de todo o ano. 15 bilhões dos 43 total foram pagados nos Estados Unidos, mas quando vemos o sinistro econômico, que eram 20 milhões, vemos que Estados Unidos tem uma cobertura de 75%, valores muito segurados. Em América do Norte, estes sinistros normalmente são resultados de tempestades, tornados, furacões. Se vemos a linha de Ásia, vemos que a Ásia tem a maior quantidade de catástrofes ao ano e também o maior sinistro econômico e uma penetração de seguro muito baixo.
Agora, América Latina e Caribe, vemos que, naturalmente, quantidade de vítimas, já pelo Haiti, claramente número 1, mas também outros valores, perdas asseguradas com 8,9 bilhões, basicamente por Chile, são valores muito altos. Agora, estamos no meio do ano 2011, estava visualizando algumas estatísticas do 2010. Agora, todo mundo quer saber, mas o que está passando neste ano? Swiss Re, não temos estatísticas deste ano. Vamos fazer quando termina o ano, quando temos todas as informações. Então, esses valores que vemos aqui, Austrália, inundações em Queensland, mais de 4 bilhões de sinistros segurados, mais de 5 de economic loss. Ciclone Yasi também em Austrália. Inundações do Brasil, mais de 1,2 bilhões de perda econômica. E depois, obviamente, o terremoto e tsunami em Japão, 198 a 309 bilhões do sinistro econômico. E dependendo do modelo, da modelação de catástrofes, AIR, RMS e CUCAT, temos sinistros entre 18 e 39 bilhões de dólares segurados. O terremoto da Nova Zelândia também entre 7 e 11 bilhões de economic loss, entre 4 e 9 de segurado. E, ultimamente, também o último evento, os tornados de abril e maio em Estados Unidos. Já agora superam os 32 bilhões de dólares os danos acumulados, e agora estamos enfrentando a segunda parte do ano. Acho que os resseguradores, alguns informaram que esse evento vai ter um impacto sobre o resultado anual do ano 2011, mas não vai ter impacto sobre a capitalização da companhia. Mas seguramente, se essa tendência agora continua, na segunda parte do ano, furacões, Caribe, também a base de capital será afetada. Agora, vamos ao Brasil. Estávamos buscando mapas com as exposições catastróficas, onde também podemos ver os perigos do Brasil, e não encontramos. Muito bem, estamos morando aqui, eu também moro em Brasil, estamos morando em um país que, felizmente, está muito seguro enquanto a catástrofes. Não encontramos nada de exposição por terremoto. Vento, também não tanto. Vulcão, também não. O único que vemos aqui, que é algo que eu posso demonstrar para vocês, são essas zonas vermelhas que indicam perigos para inundação. O que significa isso? Uma ausência de catástrofes em Brasil, basicamente. Quais são os efeitos que isso gera? Por um lado, um efeito muito bom. Temos produtos de seguro para valores muito atrativos, comparando coberturas de propriedade de Brasil com Chile, por exemplo. Aqui um consumidor tem tarifas muito bons. Mas também significa que aqui não existe realmente uma cultura ou um conhecimento como analisar e gerir o risco catastrófico dentro de um costing, de um pricing, de um produto, porque é um parâmetro desconhecido. E se agora vemos que inundações é um fenômeno que efetivamente é que temos que falar, não temos essa cultura, faltam sistemas, faltam estatísticas no passado. Acho que esse é um tema que temos que sentar-nos juntos, temos que analisar e temos que ver como podemos oferecer
produtos corretos com seu preço correto e os reasseguradores, nós temos que ajudar para prover modelos de cálculos para esses novos riscos. Para dar pouco mais de detalhes, que tipo de inundações estamos vendo nós em Brasil? São basicamente duas formas. Uma que me traduziram no escritório como inundação súbita, por isso eu escrevi também flash flood. Isso é termo técnico, não sei o que é. Com deslizamento de terra. Basicamente são eventos com precipitações de alta intensidade durante várias horas ou dias. E são normalmente pequenas áreas afetadas, geram micro-inundações e ocorrem mais ou menos na época da chuva, entre dezembro e fevereiro. Um segundo fenômeno é a inundação dos rios, como resultado de chuvas, precipitações prolongadas, abundantes, que fazem transbordar aos rios. Essas normalmente geram inundações de maiores dimensões, e quando o período de chuva é mais longo, obviamente o sinistro também é mais forte. Também podemos ver em Brasil que inundação é tema que se deve discutir regionalmente. Basicamente Sudeste, com São Paulo e Rio como os grandes centros, o Sul, o Nordeste e a região Oeste da Amazônia. Agora, justo nessa região mais afetada, existem estatísticas para estimar de quantas pessoas no Sudeste estão expostos a sinistros de inundação. Os cores que vocês veem, o mais vermelho, o cor, significa o mais alto é a porcentagem da população que está exposta. Quando é totalmente vermelho, significa que esse município são mais de 75% da população desse município são expostos. Naturalmente, vemos mais vermelho o cor seguindo os rios, e o resultado é, se calculamos quantas pessoas são, como resultado do transbordamento dos rios, Brasil tem uma exposição de 19 milhões de pessoas, e como em perigo por os flash floods, são 14 milhões de pessoas, que são 7% da população brasileira. Também no Sudeste é uma região que tem uma infraestrutura muito importante, também muito exposto a essa inundação. O que vocês veem aqui agora em cor azul, isso é a exposição, o perigo de inundação. No gráfico à esquerda são visualizados todas as linhas e sistemas de transporte. Por exemplo, esses pontos em amarelo são os aeroportos. Essa linha que quase não se vê, que é branco e preto, é o trem de alta velocidade planificado para 2016. As linhas vermelhas são as rutas grandes principais, as rodoviárias. No gráfico à direita são outras linhas, são as linhas da energia. Vemos alguns pontos e casas amarelas, que são basicamente as plantas de gás e nucleares. Temos as linhas amarelas, que são as linhas elétricas, e vermelhas são as linhas de gás. Então, o que significa isso? São os asseguradores que cobrem essa infraestrutura. Temos que analisar em detalhe essa exposição e fazer coberturas de seguro e reasseguro adequado. E também temos que pensar para a futura infraestrutura se efetivamente é necessário fazer a construção nos lugares expostos.
Me falaram minuto, então esses são os últimos 6 inundações do Brasil que todos lembramos, 2011 Rio de Janeiro, ano passado também, mas também lembramos aquele de 2008 Santa Catarina. Swiss Re temos registro também das inundações em Brasil. E esses são os resultados acumulados dos 6 últimos inundações em Brasil. Geram perdas econômicas de 2,1 bilhões de dólares, dos quais assegurado 261 milhões. Então, menos do 15% está assegurado. Deixa quase 500 mil de pessoas desabrigadas e 677 vítimas. Então, se pode calcular agora com 2 eventos em promédio e tendência em aumento. Brasil efetivamente tem risco de aumento muito importante. Vemos 2 linhas aqui. A linha vermelha é o PBI, crescimento do PBI em US dólares, que chegou em 2009 3,2%, constantemente em aumento. Significa mais poder aquisitivo, mais valores que se podem assegurar, mas a linha azul visualiza a penetração do seguro no país, que também está em aumento. Então, significa mais pessoas, o crescimento é mais forte do seguro que o crescimento da economia. Então, isso significa que temos na indústria de seguro desafio grande adiante para no futuro efetivamente analisar essa exposição e ter coberturas adequadas. Bem, considerações finais. Brasil, em geral, não tem exposição a eventos de natureza catastrófica, como terremotos, furacões, tempestades. Entretanto, o Brasil tem sido impactado por diversos eventos de inundações súbitas e inundações de rios combinados com deslizamento de terra, e com o forte crescimento da economia, aumento de penetração de seguro, altos valores de propriedades, a responsabilidade financeira destas inundações e a parcela suportada pela indústria de seguro irá aumentar. Então, por um lado, vemos muitos perigos, temos que discutir muito, mas por outro lado, também essa é uma grande oportunidade para todos nós, para ter novos produtos, para ter crescimento, para ser inovadores, e com isso, seguramente também em Swiss Re, vamos a contribuir no futuro crescimento do Brasil. Muito obrigado. Bom, vamos ouvir imediatamente, quase dentro do 2 minutos só de atraso, parabéns, suíço, o Washington Novaes. E uma coisa que eu queria comentar, você quer ir para lá? Enquanto o Washington vai lá para o púlpito, eu queria comentar uma fala que o Rolf disse, né? Quer dizer, que os eventos de catástrofe por terremoto ficaram menos constantes, né, nesses anos, mas que as catástrofes por problemas climáticos vêm aumentando. E eu acho que isso tem muito a ver com o que o Washington Novaes, que é um estudioso especialista da área, vai nos dizer. Washington. Boa tarde, eu agradeço aos promotores desse evento o convite para estar aqui. E eu não vou falar do passado, tentar falar deste momento que estamos vivendo e qual é a perspectiva. Também não vou falar do que foi apontado aqui como essas catástrofes em consequência de terremotos, principalmente. Vou falar da questão do clima e as transformações que estão acontecendo no mundo. E eu costumo, sempre que vou falar desse tema, colocar quase como uma epígrafe, uma frase do Kofi Annan,
o ex-secretário-geral da ONU durante mais de uma década, um homem informado, inteligente, competente, que costuma dizer e repetir o seguinte, que os problemas centrais do nosso tempo são mudanças climáticas e consumo de recursos naturais, além da capacidade de reposição do planeta. Nós estamos consumindo mais do que o planeta pode repor. E que esses dois problemas, essas duas questões, diz ele, abre aspas, ameaçam a sobrevivência da espécie humana. É uma frase muito grave, muito séria, e que é preciso levar em consideração partindo de quem partiu. Então, nessa área do clima, dos chamados desastres ambientais, as seguradoras dizem que no ano passado, em 2010, o prejuízo foi de pelo menos 36 bilhões de dólares no pagamento de eventos. E que 2011 será também um ano muito difícil. E que é preciso criar regras novas nesse mundo e, principalmente, regras muito severas na área de construções. A Organização Meteorológica Mundial diz que 2010 foi o ano mais quente na história do mundo desde 1850, quando começam os registros meteorológicos, e se equivale aos anos de 1998 e 2005. Houve ondas extremas de frio e calor, enchentes graves, supertufões, secas e deslizamentos. A década de 2001 a 2010 é a mais quente da história. E nenhum fator natural explica isso. Isso se deve realmente a ações humanas, emissões de gases poluentes que se concentram na atmosfera e intensificam o efeito estufa e provocam esses eventos. A tendência para este ano também é de um ano marcadamente quente. E até 2020 a temperatura pode subir muito mais, já que o balanço das emissões em 2010 registrou um crescimento de 5%, depois de 2 anos de redução em função da crise econômica. Com isso, as emissões em 2010 chegaram a 30,6 bilhões de toneladas de dióxido de carbono. 30,6 bilhões de toneladas. E isso coloca de saída um problema muito sério. Segundo os cientistas, não se pode ultrapassar a casa de 32 bilhões de toneladas anuais, sob risco de não se conseguir conter o aumento da temperatura na Terra, que já subiu 0,8%, e é preciso conter no máximo em 0,8 graus Celsius, e é preciso conter no máximo em 2 graus, porque além de 2 graus, as consequências seriam muito fortes e indesejáveis. Então, nós já estamos com 30,6. Se ultrapassar 32 bilhões de toneladas anuais, não se consegue segurar em 2 graus esse aumento da temperatura. Mesmo não tendo ultrapassado ainda, nós já estamos com algumas questões muito complicadas. A União Europeia de Geociências diz o seguinte: o Ártico pode perder todo o gelo até 2016, segundo o modelo do painel do clima. E a Universidade de Oxford diz que as chuvas atuais no mundo são as mais fortes desde 1766. E lembra que isso tem causado fortes prejuízos para as seguradoras. Não, são 25 minutos que eu tenho. Por favor, senão não dá. A ONU
também lembra que nós estamos num processo muito grave de avanço da desertificação no mundo. São mais 12 hectares por minuto que se desertificam no mundo, e isso ameaça a produção de alimentos, que precisa crescer 70% até 2050. Também pode aumentar a exposição a doenças veiculadas pela água. O jornal britânico The Independent diz o seguinte: os proprietários de imóveis à beira-rio, em função dessas questões, podem perder 40% do valor se os riscos de inundação tornarem inviáveis os seguros. A revista Nature também lembra, em um estudo, que as chuvas hoje são 20% mais prováveis que no passado, porque as emissões de gases estão aquecendo o planeta e a evaporação de água. E o Banco Asiático de Desenvolvimento diz que os governos da Ásia e do Pacífico precisam preparar-se para migrações em massa por causa de tufões, inundações e secas. A situação vai ficando tão complicada que na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, empresas de seguros, junto com instituições, criaram e estão testando um túnel de ventos com 150 ventiladores capazes de produzir ventos de até 175 milhas por hora, para verificar a resistência de 9 tipos de residências e poderem ter mais segurança nos seus contratos de seguros, saber qual é a resistência do que eles vão segurar. O mercado de seguros imobiliários nos Estados Unidos está em 500 bilhões de dólares, então essa é uma questão muito relevante. No Brasil, passando ao Brasil, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas diz que aqui, de 1998 a 2009, houve 2.000 mortos nas cidades brasileiras em função desses problemas. Na cidade de São Paulo, 59.000 pessoas já foram retiradas de áreas de risco, mas há 1,5 milhão de pessoas que ainda ocupam áreas de risco. E os recursos para esse processo de liberação de áreas de risco têm sido muito pequenos. O governo federal, por exemplo, este ano só liberou, até agora, menos de 1% do orçamento para a prevenção de desastres. As secas e as chuvas no Brasil já estão levando a perdas importantes, e o setor segurador certamente trabalha nessa área, nos cultivos de milho, de algodão, de soja e de cana, principalmente na região centro-oeste, porque nos últimos 30 anos a temperatura média na região centro-oeste subiu 3 graus Celsius. E então, isto está levando à perda de soja, está levando à perda de cana, está levando à perda de algodão e de outros cultivos. E há uma outra área que está tendo fortíssimos prejuízos, porque os seus padrões são muito antigos, que é a área de construção rodoviária. No estado de Goiás, que é onde eu moro, nesta temporada de chuvas, rodaram 80 pontes. Porque esses padrões antigos a que eu me referi, não suportam o volume de chuvas que caem hoje. Mudou, não é mais aquela chuva fina que fica vários dias caindo. São altos volumes de chuva que caem num espaço curto de tempo, e então as pontes, as cabeças de pontes, os aterros não resistem. Para a região metropolitana de São Paulo, a previsão das instituições científicas é de que a temperatura também subirá 3 graus na região metropolitana.
E a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência já diz que o Brasil já está entre os 6 países com o maior número de mortos em desastres desse tipo entre 2008 e 2011. Mas os deslizamentos respondem por 70% desses casos, ou seja, pela ocupação de topos de morro e por encostas e margens de rio, que são áreas que não deveriam ser ocupadas. Então é preciso haver programas governamentais e com apoio da iniciativa privada para não deixar esses lugares serem ocupados, porque é uma das causas principais dos acidentes no Brasil. Para a região metropolitana do Rio de Janeiro, a previsão do relatório sobre vulnerabilidade das cidades brasileiras a mudanças climáticas é também de um aumento da temperatura média de até 4,8 graus Celsius até o final deste século. Isso pode ter consequências muito graves, entre elas elevação do nível do mar, perda de áreas costeiras, e outras questões. Em relação ainda à questão das perdas na área dos cultivos, vale a pena que eu tenha aqui um número do Prêmio Nobel Oswaldo Canzian, que diz que as perdas já são de 14% no trigo, 11% no arroz e 9% no milho. Há um fato no Brasil que é discutido e que deveria ser muito, porque ele é muito significativo. O café foi a base da economia de São Paulo e do norte do Paraná durante mais de um século. E o café desapareceu praticamente de São Paulo e do Paraná. E não se discute o que é que aconteceu. A Embrapa tem a resposta. Em São Paulo e no norte do Paraná, ao longo de um século, a temperatura média subiu entre 1 grau e 1,5 graus. Isto leva a uma queda da flor do cafeiro prematura, a temperatura mais alta. E esta queda prematura leva a uma redução muito forte da produtividade. Por isso, o café migrou para regiões mais altas de Minas Gerais, onde também já está enfrentando problemas. Então, a Embrapa está trabalhando muito nesta área e já está tentando desenvolver variedades mais resistentes ao calor para a soja, para o milho, para o feijão e para a cana-de-açúcar. O Programa Brasileiro de Previsão, Prevenção e Mitigação de Impactos de Desastres Naturais diz que o Brasil deve ter hoje 20 mil áreas de risco a esses fenômenos, mas só estão mapeadas e em condição de serem trabalhadas 1.500 áreas. Porque é preciso lembrar o seguinte, não basta pensar em redução de emissões, em mitigação, como se fala. É preciso pensar em adaptação às mudanças que já aconteceram ou estão acontecendo. O Rio de Janeiro, por exemplo, começou a testar, agora há 2 semanas, um sistema de alarme com sirenas para o perigo de desabamentos em 11 favelas, onde também moram mais de 1 milhão de pessoas. Porque na cidade do Rio de Janeiro, em abril, em um único dia, caiu o dobro das chuvas previstas para todo o mês. A Agência Nacional de Águas está começando a construir um atlas de vulnerabilidade a inundações. E é preciso começar a trabalhar, então, nesses processos de adaptação, e o setor de seguros precisa ter uma influência muito forte nesta questão. Porque tudo vai ter que mudar. Nós vamos ter que mudar as nossas matrizes energéticas para diminuir a emissão de poluentes, os padrões de construção e habitação, que são um setor-chave para este setor, os padrões de transporte, inclusive rodoviário,
os sistemas de drenagem e permeabilização do solo, que tem uma influência muito forte na questão das inundações. O solo das cidades brasileiras está todo impermeabilizado pelo asfalto. Então, a água não tem onde penetrar. Ela tem que correr para as redes de drenagem, que em geral estão entupidas, em más condições, ou então para o fundo de vales para os rios, e vão provocar inundações. É bom a gente lembrar, por exemplo, o seguinte: São Paulo gastou 800 milhões de dólares para retirar sedimentos e baixar o leito do rio Tietê. Gastou 800 milhões de reais. Este ano, o rio Tietê já extravasou 3 vezes, né? Também é preciso trabalhar na questão da adaptação no setor industrial, no setor de materiais e também em políticas de adaptação. Aí este setor pode ter um papel extremamente importante, criar uma pressão política para mudar este quadro. Nós não podemos continuar inertes assistindo. O Brasil já teve um furacão em Santa Catarina, todo ano tem vários tornados, as inundações, vocês viram aí os números, e elas se repetem do sul do país até o Nordeste e hoje até a Amazônia. E nós não temos essas políticas e esses projetos que impeçam a repetição. Quer dizer, por exemplo, aqueles deslizamentos que provocaram aquele desastre terrível na Serra Catarinense há uns 2 anos, por exemplo, foram todos por essa questão de ocupação de morros, de encosta e de margens de rios. Agora, isso não acontece do dia para a noite, a ocupação. É preciso trabalhar para impedir que isso aconteça. E é preciso também pressionar a comunicação para que ela mude o seu modelo de cobertura disso, deixe de se dedicar ao chamado modelo hollywoodiano. Ela só vai lá no momento da catástrofe e da grande emoção e depois esquece. Ela precisa trabalhar na prevenção de toda essa coisa. Então, o centro do que eu tenho a dizer aqui é isso: o setor de seguros tem um papel político importante para levar a políticas de prevenção, a programas de prevenção. Basta lembrar o seguinte: o Brasil tem mais de 5.500 municípios. Só em 90 deles existe alguma instituição de defesa civil capaz de atuar nessa hora. É preciso mudar esse quadro. Então, tem esse papel político junto a governos e junto à sociedade, e esse papel de induzir as transformações nos vários setores com os quais o setor de seguros interage. Podia dizer mais coisa, mas já ultrapassei muito tempo aqui. Muito obrigado. Obrigado, Washington. Agora cabe ao Bosco Francói eu acho que vamos aproveitar a provocação dos dois, quer dizer, o Rolf colocou os números do seguro, as catástrofes, os custos delas, sob o aspecto como ressegurador e segurador, e o Washington colocou essa visão aliás, no discurso do almoço, o nosso presidente da FENACOR disse para não ser indigesto, para depois do almoço, esse painel aqui está todo mundo muito sério, né? Então, cabe a você aproveitar essa provocação dos dois e ver se o que a indústria de seguro pode fazer em termos de cobertura e em termos de participação cidadã, no que foi a provocação do Washington. Bom, antes de nada, boa tarde para todos. Muito obrigado pela oportunidade de participar neste com seguro, este evento tão importante ante esta plateia também tão respeitável. Eu, na verdade, sei que estamos muito curtos de tempo, então quase vou tentar fazer um pouco de advogado do diabo e
ir direto para aqueles pontos que são questão desta palestra e fazer algumas reflexões. A primeira, bom, antes de começar, eu acho que o mundo cada vez é mais consciente da mudança climática, né? Eu acho que cada dia que o clima é mais quente, o ar-condicionado é mais forte e a gente sente mais ainda essa diferença de temperatura. Isso faz que a consciência é quase diária. Mas, piadas à parte, recentemente houve uma pesquisa chamada Insurance Banana Skin 2011, preparada pela PwC and the Center of the Studies of Financial Institutions, que é feita entre 500 atores do mercado. Lá tem entidades, corretores, reguladores, analistas, etc., de 40 países. E o que é interessante, esta pesquisa avalia qual que é a preocupação destas pessoas pela vários elementos que afetam a atividade. E é muito interessante e surpreendente que realmente a mudança climática não fica nas primeiras delas, fica no número 20, e eles estão mais preocupados pela solvência 2, o que é a solvência das companhias, a disponibilidade de capital, que é uma questão importante que vou trazer a colação depois, situação macroeconômica, mas realmente a mudança climática não aparece nessa primeira linha de preocupações. Então, se o problema não subir no ranking de preocupações, na verdade vai ser difícil começar a preparar ações para mitigar os efeitos da mudança que já está vindo. Como o Rodrigo falou, é fato que o terremoto não está saindo do padrão de frequência, mas sim furacões, ventos, enchentes, inundações, estão já por fora do padrão. Eu lembro que o ano 2010, embora não teve muito impacto econômico em termos de sinistro, sim foi um dos anos mais ativos de furacões no Caribe. Então, efetivamente, existe uma realidade lá fora que afeta o mercado. Eu acho que para que o setor segurador leve a cobertura de catástrofe, neste caso no Brasil, e aproveitar essa janela econômica que foi apresentada hoje de manhã, não só falta aproveitar o novo consumidor que vai vir, eu acho que é preciso criar uma cultura diferente para que o consumidor perceba que realmente existe um risco, que a gente não é uma coisa que vem e que de repente vou ver como resolve o problema. Não, o problema está lá, o problema pode vir. O problema que ele tem, a preocupação que deve ter é, bom, como eu protejo o meu patrimônio, como eu protejo os meus interesses. Essa mudança de cultura eu acho que é a mais importante para realmente criar uma necessidade no consumidor e assim as companhias e os corretores conseguirem vender essa cobertura que hoje, quando a gente avalia qual que foi o percentual de pessoas afetadas e mortes nas últimas enchentes de Rio, por exemplo, foi tão baixo. A gente lia os jornais e quase não tinha seguro afetado. Eu lembro que os contratos de resseguro apenas tiveram grandes sinistros relevantes. Você vai lá na Austrália, Nova Zelândia, você tem sinistros que tem cobertura de seguro de 70%, 80%, 90%. Então, essa diferença eu acho que é fundamental para realmente proteger esse patrimônio. A pergunta é, como proteger? Qual é a solução para proteger? Eu acho que não tem uma resposta única, porque a natureza de cada um dos países para a gestão do risco catastrófico é diferente. Você não pode comparar um país como o Chile e dar uma solução que o Chile precisa, como a que vai precisar o Brasil. Ou nos Estados Unidos, onde lá tem furacões, tem terremoto, tem tornado, tem de tudo. As soluções não pode colar e pegar no país, mas sim, eu acho que é interessante olhar qual que é o cardápio de soluções que o mercado tem. Obviamente, primeira, tem que existir o seguro. Se não tem seguro, não tem problema. A seguradora não vai procurar nenhuma cobertura de nada, porque, na verdade, quando avaliar esse risco, vai dizer, bom, eu não preciso comprar nada.
os governos, realmente, eles têm um problema. Se não tem seguro, tem que pagar. Tem uma população que vota e que vai exigir deles uma solução. Vai ser estadual, vai ser federal, mas eles vão exigir uma solução. O governo tem uma preocupação por resolver esse problema. Lá entram essas soluções que também falava nosso amigo, que são coberturas de país, coberturas paramétricas, coberturas de disponibilidade de capital. Esse é um mercado hoje alternativo ao mercado de resseguro tradicional, que está começando a funcionar já desde alguns anos e que está ofertando soluções, pelo menos, para esse pago que o governo vai ter que confrontar. A seguradora também pode comprar, não é só uma opção para o Estado. A seguradora tem uma opção de preparar, de calcular, de cotar e de comprar uma proteção no mercado financeiro. Olha só, aqui vamos voltar a falar do que é o capital. Se o capital é um recurso limitado, esse recurso do mercado financeiro também pode ser limitado no futuro, não é uma solução permanente. A gente tem que pensar entre soluções misturadas, eu acho, entre financeiras e de resseguro tradicional. O resseguro tradicional é a solução única? Eu acho que também não. Se vocês olharem que o mercado ressegurador hoje tem no mundo um capital, em função de quem mede, entre 250 e 300 bi de dólar, e nas estatísticas mostraram que os danos segurados já atingem sinistros de 250 e até 300 bi de dólar, o mercado ressegurador não pode absorver sozinho essa exposição. Então, essa é uma via que serve. Modelos de outros países, eu acho que tem modelos interessantes. E para mim, a pergunta é, qual que é o modelo melhor que o Brasil pode olhar? Para mim, um modelo pode ser de um país com uma exposição de sinistro semelhante. Assim, vocês perceberam pelo meu sotaque, eu não sou brasileiro, sou espanhol. E a Espanha desenvolveu anos atrás um sistema que é o consórcio. O consórcio é um sistema que tem uma base de seguro mutual, onde todos os segurados que compram uma cobertura de danos, bom, na verdade tem danos, vida, tem várias coberturas lá protegidas. Todos e cada um deles estão pagando um prêmio que vai formar um fundo mutual, que no caso de um sinistro, que é denominado consorciável, quer dizer que está dentro dos parâmetros dessa instituição, é coberto na verdade, pelos segurados do país. Não é uma cobertura de a companhia A vende a companhia B, não. Se você está segurado, você está contribuindo nesse fundo. Quer dizer, é uma solução mutual que pode servir para um risco que não tem uma natureza de catástrofe do terremoto ou do furacão. O conjunto dessas medidas, eu acho que dão um leque de opções para avaliar diferentes alternativas. Estamos assim fazendo uma recopilação, resseguro tradicional, mercados financeiros e soluções mistas com a cobertura do Estado. Eu acho que não todos os seguros 100% são seguráveis pela iniciativa privada, mas pode compartilhar o esforço com uma iniciativa pública, que tem um interesse também na mitigação daquele risco. E isso, consumidor tem que ter a sensibilidade e a preocupação de comprar. Se o consumidor não tem preocupação, o segurador não pode segurar, não pode vender o que o segurador não quer. Então, para mim, esse é um dos fatos mais relevantes, criar uma sensibilidade e uma mudança na cultura de seguro, neste caso particular, do seguro de catástrofe, seguro de enchente, que é o que mais está afetando hoje, como a gente viu no mercado brasileiro. Eu tinha muitas mais coisas para falar, mas eu acho que estamos assim muito curtos de tempo. E gostaria de deixar também uma plateia de fazer algumas perguntas para nós e tentar dar a melhor resposta possível. Muito obrigado. Eu não recebi pergunta aqui. Tem alguma pergunta da plateia?
Bom, se não, eu quero dizer que o objetivo desse painel foi o de provocar, né? Não é como eu comentei antes no outro intervalo, não é um tema digestivo nem gostoso, mas é um tema necessário para nós. E eu acho que com a contribuição dos técnicos em resseguro e do intelectual preocupado com o clima, nós temos que nos colocar como indústria que tem que achar soluções para cobrir o que a sociedade espera, né, de nós, que é dar cobertura. E também, eu acho que como indústria, como cidadãos, nós sermos provocados, e aí a função dessa conferência é que esse tipo de reunião leve a provocações, cobranças e sugestões para a Confederação atuar, né, no sentido de que nós nos coloquemos como indústria, no sentido de fazer a cobrança do governo que você sugeriu, ou nos colocarmos à disposição das autoridades no que nós pudermos fazer. Eu sei até que o ministro da Integração Social, o Fernando Bezerra, quando nós fizemos o evento da FENSEG, um dia depois ele me ligou, que repercutiu de alguma forma. Eu até estou tentando falar com ele, aproveitando a estada aqui em Brasília, porque o Ministério tem um projeto de atuação sobre o problema das catástrofes naturais e acha que a nossa indústria tem muito a ver no sentido de cooperar com ele. Então, eu espero que a nossa plateia possa nos trazer sugestões, cobranças, e agradeço muito aos palestrantes pela brilhante exposição. Muito obrigado.